Quer começar pela nossa queridíssima Daniela Lima? Porque assim, o consórcio contra-atacou. Eles estão defendendo a fala do Lula. Óbvio. A Globo News, a Globo, todo esse pessoal hoje é basicamente assessoria de imprensa do governo. Sim. Você já sabe o que eles vão fazer. Quando tem alguma polêmica, você sabe que eles vão defender o Lula. Sim. Vamos ver. Vamos começar pela Daniela Lima, que ela é um clássico já, né? A Daniela jornalista de Lima. WhatsApp. Daniela Lima. Eu não vou colocar na tela... Cara, sempre que eu lembro da Daniela Lima, primeiro vídeo dela, a primeira intervenção dela que me vem à mente, ela, após a eleição do Lula, ela num gráfico lá mostrando, ó, subiu, sabe por quê? Ó, isso aqui, ó, é a carne, é a picanha que o Lula fala, ó, subindo, tá? Subindo. Nossa. Ó, isso aqui, ó, cervejinha que o Lula fala subindo. Ah, pelo amor de Deus, que pessoa ridícula. E a âncora do principal jornal de notícias do país. Não vai. De notícias, de audiência. Globo News, só cara da internet, vai. De televisão de notícia é o principal. Goste ou não. Goste ou não. Mais que Jornal Nacional. Não, de canais de notícia. Canais de notícia. Daí sim. Mas vamos combinar aqui. Que faz parte do mesmo consórcio do maior canal do Brasil. Tá, então vamos lá. Vamos lá, vamos ver. Só vou colocar um pouquinho, mas eu não vou deixar porque eles costumam derrubar a gente, né? Eles não são muito democráticos nessa parte. Não. Se dá uma acelerada... Não tem muito fair use aqui. Eu vou colocar um pouquinho, mas eu vou tirar a tela. O que tá... O Palácio do Planalto tá vendo, né? Uma reação que a gente já disse aqui até mais cedo, exagerada, né? Que há, sim, claro, ponderação a ser feita sobre a fala do Lula, a comparação com o Holocausto indevida, mas a reação israelense exagerada. O que eles estão dizendo? Exagerada, Renato. Exagerado. Qual era o contexto dessa fala, né? Que o Lula teve um encontro com o primeiro-ministro da Palestina no sábado, que o primeiro-ministro da Palestina fez um relato sobre a situação de Rafah, essa área onde estão refugiados os habitantes da faixa de Gaza. O relato foi feito. 1,7 milhão de pessoas encurraladas, 30 mil mortos, 9 mil desaparecidos. Vamos lá. Vamos pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, não há resposta exagerada ao que o Lula disse. A declaração do Lula é absolutamente exagerada e absolutamente injustificável. Eu já falei aqui de que nem os principais opositores de Israel chegaram a fazer uma classificação tão dura e tão absurda como a feita pelo Lula. Nem o Bashar al-Assad na Síria fez isso, nem o Hezbollah no Líbano, nem ninguém chegou a fazer os Houthis no Iêmen, ninguém dos principais opositores de Israel chegaram a fazer uma comparação tão absurda como feita pelo Lula. Então, é óbvio que as reações serão na mesma medida, a resposta será na mesma medida. E outra coisa, o Lula se reuniu com o ministro palestino que entregou a ele esses números, né? De, olha, 400 milhões de mortos, 500 milhões de crianças mortas. Todos os números e todas as informações que partem da autoridade palestina, que partem de representantes do Hamas, são falsos. São falsos. Nenhum desses dados são confiáveis. E ora, se existe, se civis inocentes estão sofrendo consequências, o único culpado por isso é o próprio Hamas, que utiliza essas pessoas de escudo. Então não há como levar, como algumas pessoas querem crer, de que Israel está bombardeando civis inocentes a esmo. Isso não existe. Isso não existe em lugar nenhum. Muito menos feito por um exército preparado como o exército de Israel. As pessoas, elas criam um espantalho para criticar o que ocorre na faixa de Gaza, porque nada disso me parece verdade. Interessante que você falou que
Pô, nem o Hezbollah, nem, sabe, tiveram essa coragem de fazer isso. De dizer que Israel está cometendo um holocausto. Daí, nem eles. Cara, quando o Hamas viu que o Lula falou, ficava, meu Deus! Carai! Ele falou, mandou essa, meteu essa, mano. Pô, vamos agradecer o cara aqui, né, velho? Aquele Lula lá é louco, hein? Olha o que ele falou, meu. Pô, passou do ponto até, né? Tipo, cara, e assim, essa discussão, ela se encerra no momento que uma organização terrorista, ela te parabeniza por uma fala. Se uma organização terrorista te parabeniza por algo que você diz, você está errado. Ponto. A sua fala é absurda, é nojenta, é abjeta por isso. Se ela concorda com você, já está definido o que você é. Você é um cúmplice de terrorista. É isso. No melhor dos casos. Detalhe que eu vou colocar rapidinho. Olha só de onde que ela tá tirando essas notícias, né? Claro. Da onde? A jornalista de celular. Da celular, olha só. Do WhatsApp. Vamos colocar um pouquinho aqui. Não derruba nós, viu, Globo? Os escombros e 70 mil feridos sem condição de atendimento. A fala do Lula vem, segundo a fonte, então, nessa situação de indignação e de uma possível incursão militar em Rafah, que é a última ameaça de Israel. O Lula também falou com o Egito, que está sendo pressionado a expulsar, né, os palestinos de Gaza. Os egípcios também estão ali desestabilizados nesse cenário. Aí vem a fala do Lula e acaba sendo aí explorada por um Benjamin Netanyahu que voltou a ser alvo de protestos em Israel. E daí eu acho que vem a infelicidade da fala do presidente, porque tem muito judeu em Israel que está indo para a rua marchando contra o premier e a forma como ele está conduzindo essa guerra. De fato, o Netanyahu tem críticos, tem opositores, só que o sentimento da população de Israel é de unidade nesse momento. As pessoas reconhecem as falhas do Netanyahu, ele já passava por críticas antes do atentado do 7 de outubro, né, que ele tentou fazer uma reforma judicial em Israel, ele já sofria com protestos, ele, enfim, não estava com uma avaliação muito boa. Aliás, isso só ocorre em Israel, porque é a única democracia na região, né? Você não vai ver esse tipo de protestos em outros lugares, ou ao menos os protestos livres, né? Sem repressão. E não é que ele está explorando, ele está defendendo o país dele. O estado dele que foi acusado de cometer o crime mais bárbaro já visto na humanidade, que é o Holocausto. Aliás, eles próprios que foram vítimas disso. Então, não há uma exploração, há uma resposta justa e digna, e que merecia ser feita pelo Netanyahu. Quem for chegando aí, like na live, pessoal. Quantas pessoas estão? No clube, 3.300. Caramba, tá bom. Ótimo. Boa, galera. Vamos lá. Mais like. Mais like. Temos também quem que saiu em defesa. Nossa, esse tem mais gente. Eu vou deixar a Miriam Leitão por último, mas eu Miriam Leitão por último? Cara, isso aqui Se você quiser botar Miriam Leitão agora... Não, deixa por último. Confia. Tá bom, beleza. Eles apagaram. Beleza. Eu não acredito. Não. O UOL tinha postado. Não. O UOL tinha postado que... Deixa eu ver se... Eu não acredito que eles apagaram isso. Tá aqui. Não apagaram, não. Eu copiei errado. Isso aqui. Cadê? Cadê? Vamos lá. Coletivo de judeus defende Lula e diz que ele externou o que está no imaginário. A contradição do povo judaico ser ora vítima e agora algoz é palpável, tenebrosa e desalentadora. Lula externou o que está no imaginário de muitos de nós. Apoiamos as colocações do presidente Lula e cobramos que a radicalidade de suas palavras seja colocada em prática. Eu fiquei assim, coletivo, né? Pra começar, coletivo de judeus. O que é um Quando veio o coletivo, que eu já pensei... É o Breno Altman e dois amigos dele, dois brothers dele. Vozes Judaicas por Libertação. Eu fui pesquisar. Que diabos é o grupo Vozes Judaicas pela Libertação? Mano, eu achei a página deles. É um grupo de 30 pessoas. A página foi criada depois dos ataques do Hamas para fazer aquelas manifestações pró-Hamas,
Aquele grupo de manifestação pró-Hamas que ficavam cantando do mar. Cara, assim... Tá bom, ó. Tem aí, ó. Esse é o Instagram deles. Coletivo Vozes Judaicas por Libertação. Pela libertação da Palestina e por um judaísmo além do sionismo. Se tiver um judeu nesse coletivo... Cara, assim, eu peço demissão aqui. Cara, olha isso. Olha, eles fizeram aquelas manifestações lá. Tipo, é um grupo de judeus assim, que usam... Manifestações... O JC... Não, manifestações ao lado de grupos literalmente antissemitas. Exato. Tá bom, UOL. Boa, UOL. Cara, é muita... Primeiros passos na derrota de Israel. Tipo... Sim. Aqui, ó. Nossa, cara. Bom. Tem louco pra tudo, né? Foi criado esse grupo, judeus, pela... Como que era o nome? Você esqueci. Pela libertação. Eu conferi, foi criado depois dos ataques do sim, um momento muito propício pra você pedir o fim do Estado de Israel, né? Interessante. Tem um grupo aqui, ó. Olha aí, ó. Olha o grupo aqui. Mobiliza muita gente. Com certeza, tem muitos judeus ali. Mobiliza muita gente. Muitas bandeiras da Palestina. Mas pro UOL isso aqui virou notícia, claro, pra dar a entender que não, viu? Os não, judeus estão com Lula. Existe uma oposição ali, gente que apoia e gente que critica. Não existe. Que loucura, que loucura. Olha, sobre essa questão aí que eles colocaram, antisionismo é igual antissemitismo. Eu vi uma declaração do professor Celso Laffer, que foi chanceler no governo Collor e nos últimos 2 anos do governo FHC. Ele falou isso no programa do William Vac, depois dei uma olhada. Bastante interessante, é uma pessoa séria falando sobre o caso. Vamos pra Miriam Leitão? Vamos pra Miriam Leitão? Então deixa eu pegar a Miriam Leitão. Miriam Leitão, acho que ela falou de crimes de guerra. Eu não assisti o vídeo completo. Crime de guerra. Taca na tela aí a Miriam Leitão. Miriam Leitão. Essa fala bobagem, assim, há muitos anos. Gosta. É impressionante a quantidade de bobagem que é falado por algumas pessoas e ela se mantém, né? Falando bobagem por anos. E, tipo, ninguém chega nela e fala, Miriam, muita bobagem, né? Deu. Chega. É ela que chega nos outros e fala, vamos falar mais bobagem? Vamos lá. Lembrando que eu vou colocar só um pouquinho, depois eu tiro. Vocês vão ouvir o que Israel está fazendo em Gaza é indefensável. Não é indefensável, é crime de guerra. A gente tem falado sobre isso aqui com muita frequência. Israel não está cometendo nenhum crime de guerra na faixa de Gaza. Isso precisa ser pontuado, porque quem fala isso não sabe o que é crime de guerra. Tá? Não sabe o que é crime de guerra, ou tem uma realidade, ou tem uma perspectiva absolutamente torta do que ocorre na faixa de Gaza. Crimes de guerra são atentados diretos contra a população civil. Isso não é feito na faixa de Gaza. Israel ataca os núcleos da organização terrorista. Destruição injustificada de bens em larga escala. Isso não é feito na faixa de Gaza. Israel ataca os núcleos da organização terrorista. Prisioneiros de guerra. Israel não tem prisioneiros de guerra. Quem tem pessoas sequestradas, feitas de refém, comendo o pão que o diabo amassou, é o grupo terrorista. Israel não faz isso. Qualquer outro tipo de violação que esteja na Convenção de Genebra não se aplica ao que ocorre na faixa de Gaza. Vocês veem muitos espertinhos, pseudo-inteligentes na televisão, dando a resposta de que, olha... o Lula deu uma escorregada na casca de banana, né? Ele deu um deslize, ele cometeu uma gafe. Mas Israel comete crimes de guerra. Não comete. Não comete. Eu desafio qualquer um a debater, eu já debati esse assunto várias vezes. Qual é o artigo da Convenção de Genebra que está sendo violado por Israel? Prove.
Prove. Eu desafio qualquer um. Prove. Israel não comete crimes de guerra na faixa de Gaza, isso precisa ficar bem claro. Quem fala isso não sabe o que é crime de guerra, não sabe o que é a Convenção de Genebra, não sabe o que pode ser aplicado ou não como crime de guerra. Israel ataca um núcleo terrorista. Um núcleo terrorista que coloca a população como escudo. O núcleo terrorista que faz a população de refém, que tem prisioneiros de guerra e que faz ataques absolutamente injustificados contra pessoas inocentes, contra civis. Isso o exército de Israel não faz, isso o Estado de Israel não faz. Então essa já é a primeira falácia que precisa ser desmistificada. Se você vê alguém falando isso, saiba, essa pessoa está mentindo ou por ignorância ou para tentar passar um paninho para uma declaração ainda pior como a do Lula. Só vou rapidinho, Renatão. Tem uma paquita de terrorista no chat falando que o Israel bombardeia o hospital e já matou mais de 10 mil crianças. Essas informações vêm do Hamas, eles pegam essas informações que o Hamas fala. E lembrando que o Hamas falou que o Israel tinha bombardeado um hospital, isso foi pro mundo inteiro, começou protestos contra Israel e era mentira. Junito. Não tinha... Falou que tinha 400 crianças mortas no hospital. Junito. E era mentira. No outro dia era uma bomba deles mesmo caiu no estacionamento do hospital. Junito, eu tive... como que eu posso dizer? Logo que iniciou os atentados terroristas em Israel, eu tava, cara, praticamente começando na Jovem Pan a comentar nos programas e eu fui chamado para comentar em vários programas, dado a minha formação na área, etc. Eu cheguei quando aconteceu esse suposto atentado, né, que seria um atentado do Estado de Israel a um hospital onde matou crianças inocentes, eu tava ao vivo naquele momento e eu tive que comentar essa notícia quase que sem nenhuma informação, porque tinha acabado de sair. E eu fico contente de ter respondido o seguinte: olha, nós precisamos colocar sempre em dúvida qualquer tipo de declaração que venha que venha das autoridades palestinas na faixa de Gaza. Nós precisamos colocar em dúvida sempre. E felizmente, horas depois, isso foi absolutamente desmistificado e desmentido. Como você disse aqui, que na verdade era uma bomba que explodiu por eles mesmos num estacionamento. Então, assim, é mais um dos exemplos que mostram como eles mentem descaradamente. É aquela velha máxima que você vai ouvir um monte de gente falando. Na guerra, a primeira vítima é a verdade. E é mesmo. E é mesmo. O Putin se utiliza de táticas semelhantes. Hamas, a mesma coisa, é o mesmo modus operandi. Então quem coloca esse tipo de informação não sabe ou não conhece, ou está sendo feito de besta. É óbvio, não tenho dúvida que civis estão morrendo na faixa de Gaza. Sejam mulheres, homens. Sim, estão morrendo. Porque a organização terrorista usa eles de bucha de canhão. Israel está num processo de legítima defesa. O Hamas não atua como um exército normal em uma guerra. Não tem vestimenta de exército. Estão camuflados no meio dos civis. E se Israel não tenta eliminar esses terroristas, eles continuam a atacar a população israelense absolutamente inocente. Israel criou corredor humanitário, criou zona onde não pode ter bombardeio para os civis saírem da faixa de Gaza. Claro que é um movimento de milhões de pessoas, né, o que não é fácil, mas Israel fez a parte dele, porque se utiliza de táticas e métodos que um exército organizado, que um exército que tem que lidar com as leis nacionais e internacionais de guerra, faz. O Hamas faz exatamente o oposto. E quem defende que Israel não tem o direito de legítima defesa, defende que Israel seja atacada dia e noite pelo Hamas, que prega em sua própria carta de Constituição a dissolução, o fim do Estado de Israel. Já defendem morte de judeus perante o mundo. Esse tipo de declaração do Lula, aliás, essa é outra coisa que eu queria pontuar.
A declaração do Lula vai gerar, vocês me cobrem depois, vai gerar, infelizmente, uma onda de antissemitismo no Brasil. Vai gerar uma onda de antissemitismo no Brasil.